dialogando com a diferença. E não, gente, barrar a nossa luta naquilo que a gente já viu, que do jeito que está caminhando, não vai dar certo. Carregar o escorpião nas costas, novamente, vai nos levar à mesma encruzilhada. Vocês sabem, né? A parábola lá do escorpião e o sapinho que queria atravessar, o escorpião estava parado e pediu o sapo para atravessar. E ele falou, eu não vou te picar, eu juro, eu também preciso. Mas eu preciso de chegar até o outro lado. Aí a pessoa vai, o sapinho com dó vai e fala, vamos. Aí ele vai e coloca o escorpião nas costas. Só que no meio do caminho, ele é picado novamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa história já aconteceu. E a população, a juventude principalmente, né, Júlia? A juventude tem tomado as ruas. A luta, Isa, pela escala 6x1. A luta contra, principalmente, a blindagem, né, Consola? A PEC da blindagem que aconteceu. A população está indo para a rua, e a nossa população, a nossa juventude, a nossa população preta, os povos originários, as pessoas precisam que as nossas referências sejam e estejam nas ruas. E aí, gente, para finalizar, o Sindrede, ele é tão importante que ele está fazendo o papel dele, que é colocar a população, a nossa população, os nossos trabalhadores na rua, e a nossa greve e as nossas lutas, elas são pedagógicas. Então, eu gostaria muito que, neste congresso, a gente continuasse a lutar pela autonomia do nosso sindicato, a continuar a denunciar esse massacre, esse genocídio da Palestina, mas continuar entendendo que é necessário mudar as estruturas. Não dá para a gente continuar a defender tudo isso que está destruindo, inclusive, a nossa educação, a nossa carreira. Não existe possibilidade de dar continuidade a esse problema sem a gente atentar para isso que está acontecendo com a gente. Então, a gente precisa entender a crítica e avançar. Porque eu estou com o Juliano que um outro mundo é possível. E a gente tem que acreditar no poder do povo. O povo tem muito a nos ensinar. A juventude tem muito a nos ensinar. Obrigada, Diana. Sandra. Bom dia, obrigada. Primeiro, eu queria pedir desculpas, porque eu não tenho o hábito de falar, a primeira vez na reunião do sindicato que eu falo. Então, se eu cometer alguma falha, me perdoe. Eu fiz umas anotações de coisas que estão me incomodando. Assim que eu cheguei, eu assinei um abaixo-assinado, né, pedindo que o Brasil rompesse relações comerciais com Israel, relações políticas. E minha memória não é muito boa, talvez eu tenha esquecido algum detalhe, mas vocês vão saber melhor do que eu, né? E aí eu fiquei pensando, mas como? Assim, eu estou de acordo. Mas como a gente pode pedir isso se nós não somos capazes de aderir a um boicote? Voltar para a roça, Gandhi voltou a fazer tecido. E olha que eu não sou professora de história, eu sou professora de ciências, mas eu lembro disso na escola. Né? Falou para o povo, já que não podia pegar o sal do mar, se não me engano, né? Pegasse o sal lá, que hoje acho que a gente paga caro, que é o sal rosa, não é? Então, pegou lá no Himalaia. Então, eu penso assim, que se a gente não é capaz de parar de beber uma Coca-Cola, ou um café Três Corações, ou o que for, que eu já cortei tudo isso na minha vida, o meu celular tem um aplicativo No Thanks e o Boycat. Eu vou no supermercado, minha compra demora mais um pouquinho, porque eu consulto tudo. E eu tive maior dificuldade no dia que eu fui comprar creme dental, porque tudo é da P&G. E a P&G também está envolvida. Né? E aí eu falei, não tem problema, eu vou fabricar meu próprio creme dental. Eu vou dar um jeito. Então, assim, a gente tem que ter alternativa. Se o Gandhi encarou fazer o tecido que ele precisava, o que é fazer um creme dental? Né? Então... 2 minutos. Tá, e eu vou acelerar. Eu achei que o Lula demorou demais a tomar qualquer postura, e eu votei nele. Também fico preocupada, assim, tem hora que eu não gosto de algumas coisas que ele faz, tem hora que eu gosto, mas acho que ainda é o melhor que a gente está tendo.
Me preocupa que ele fala assim, eu estou com 80 anos, mas com vitalidade de 30, só que para morrer basta estar vivo, e ele não prepara ninguém para pôr no lugar dele se ele morrer, e a gente vai ficar órfão de uma liderança, e aí caímos nas mãos da direita de novo. Né? E ele falou, em setembro, vários presidentes, primeiro-ministros, etc. Em setembro eu vou tomar uma atitude. E aí, em setembro, a atitude dele foi fazer um belo discurso na ONU. Mas ficou nisso, porque depois ele chegou no Brasil e pôs panos quentes. Não, meu problema é com Netanyahu, não é com Israel. Como não é com Israel se todo mundo lá está fazendo isso? Tira uma minoria que não está. E aí eu lembro de um ditado que tem circulado que fala que se numa mesa eu tiver com 5 nazistas e eu não me levantar, então tem 6. Né? E aí eu pensei, a extrema-direita se organiza e cresce às nossas custas, do dinheiro que a gente investe nas Coca-Colas da vida. E nós, quando é que vamos nos organizar? Quando é que nós falou, como que a gente vai fazer para mudar essas mentes? Como que a gente vai fazer para mudar? Não lembro quem na mesa falou isso. Eu penso assim, que esse tipo de coisa aqui, de repente, ia ser muito mutuado, mas está acontecendo numa Praça 7 da vida. A gente tem que voltar ou passar a dar aula em público. Ensinar política para a população, sabe? Porque essa população que está aí parece que não sabe, não aprendeu, esqueceu, só interessa em ver futebol, novela e coisa de celebridade no TikTok. Desculpa, era só isso. Obrigada. Obrigada, Sandra. Agora nós vamos voltar, como a Firmínia explicou no início, na ordem inversa. Então, a primeira será a Consola, aviso com 3 minutos e depois 5. O convite eu posso fazer sem você contar o tempo? É um convite do seminário. Gente, esse é um convite que eu estou pedindo aqui para fazer sem contar tempo. Nos dias 10, 11, 12, 13 e 14, nós vamos realizar o seminário, segundo seminário internacional Pró-Reparações. Nos dias 10 e 11, ele vai acontecer no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos dias 12, 13 e 14, na UFMG, na Escola de Engenharia. Nós vamos trazer pessoas de 20 países. A Meirelle Fanon vem, que é a filha do Fanon. A França, que é a vice-presidenta da Colômbia, também a gente vai trazer. Então, vocês entrem lá nas páginas, a gente está pedindo, sim, de rede para ajudar a divulgar. A Luci e eu somos do coletivo Pró-Reparações. Então, a gente fazer uma participação efetiva da nossa categoria, tá bom? Porque é algo que tem a ver com o mundo inteiro, né? Com esse debate que nós estamos fazendo. Então, esse convite aí, depois vocês ajudam a gente a divulgar nas redes. Então, vamos lá, gente. Primeiro, agradecer. Eu quero fazer só alguns diálogos, porque é assim, olha, é muita coisa. É bom a gente conversar sobre conjuntura, me coloca à disposição quem quiser convidar para a escola, ir lá, sentar, conversar, tomar café. Eu acho que a gente está precisando fazer assim essas rodas, sabe? Para conversar mesmo. Conversar, sem ficar sem quem é certo, quem é errado, para a gente poder colocar o que a gente pensa. Bom, primeiro assim, Boulos no governo, você tem lá as nossas posições, né? Foi uma decisão individual dele, tem a nossa resolução de 2022 de não participação, entrou a Sônia Boni Guajajaras por causa de toda uma mobilização da luta indígena. Então, pode pegar lá que tem as nossas posições, tá bom? Eu quero conversar sobre algumas coisas. Primeiro, sobre desejo, utopia e sonho, que o Paulo trouxe. A direita tem desejo, utopia e sonho de mandar no planeta e não abre mão dele. Não abre, ela é firme. E eu acredito que nós, da esquerda, temos que ser firmes no nosso desejo, utopia e sonho de construir um outro mundo. Para mim, é uma grande referência, Luana sempre fala que eu repito isso, é Maio de 68 em Paris. Tem uma frase que eu sou apaixonada. Sejamos realistas, exijamos o impossível. Então, acho que é isso que tem que estar. Para mim, esse é o horizonte político. Gaza, hoje, gente, eu sei que dói. Eu sei que muita gente não quer ver, não quer ouvir falar, porque não aguenta mais. Porque é muita dor. Eu cresci com a minha mãe contando as histórias do nazismo. Porque a minha mãe ficava sempre contando as histórias da Segunda Guerra Mundial. Eu cresci vendo nos livros de história, falando
Como deixar isso acontecer? Hoje, gente, não está nos livros de história, está aqui, ó. Está aqui. Todos os dias, o dia todo, as pessoas sendo mortas. E nós temos que fazer alguma coisa. E nós temos que exigir que os nossos governos sejam firmes. E que tem que romper a relação, sim. Todas as relações políticas. Os governos não podem ficar parados como estão. Por isso, quando sai a flotilha da liberdade, diz: porque os governos falharam. Então, eu acho que tem que ter muita firmeza nisso. Eu sei que é difícil. Porque, diante de tanto desespero, a gente fica quase que insensível ao tamanho do problema. Mas Gaza é o ponto de virada histórico do tempo nosso presente. Com essa disputa que o fascismo está fazendo conosco de destino da humanidade. É preciso compreender isso. Porque isso é o que eles querem fazer na Venezuela, na Colômbia, e aquela pessoa infeliz do Flávio Bolsonaro falou que tem que bombardear aqui. É a mesma lógica de pensamento. Se não compreendermos isso, nós não avançamos para construir alternativa. A segunda coisa, quando a Thalita fala, o que é que a gente pode juntar? Thalita, eu sou da geração que lutou pela abertura democrática, que foi discutir constituinte lá no Mineirão. Era muito mais plural do que está aqui. Mas a gente sabia o que a gente queria. E aí, com o que queria, a gente ia junto. No dia 21, nós não sabíamos o que queríamos? Não juntamos todo mundo? Quando a gente sabe o que quer, o que nos une, as nossas diferenças estratégicas, elas não nos diminuem. Isso não quer dizer que a gente tenha que esconder, que a gente discorde. Eu achei um absurdo falar fora todos. Mas nós lutamos, dizendo porque é golpe. E é golpe, gente. E o golpe continua. Isso eu quero trazer para vocês. Ninguém dá golpe para perder a eleição. Deram o golpe em 2016, ganharam em 2018, perderam em 2022 e continuam. Por que vocês acham tantos ataques aos direitos? Passa coisa contra nós mulheres, vem a questão da reforma administrativa, vem a PEC da bandidagem. Por que vocês acham que estão fazendo isso? A questão da água. Porque eles querem deixar o caos antes das eleições de 2026. Eles não vão parar. Se nós não prestarmos atenção nisso, nós vamos ficar sem saber. Ah, mas eles não vão parar. Eles deram um golpe e continuam. Como que nós vamos continuar resistindo e anunciando o que nós queremos? Só por fim, o Lula falou uma coisa que foi... O que aconteceu? Não sei se vocês viram esse videozinho. Ah, o que aconteceu? Porque nós, a esquerda... Então, ele faz essa discussão. Bacana. Conclua. Eu quero o governo fazendo a chamada, igual o Petro faz, igual a presidenta do México faz. Eu quero o Lula fazendo café com o presidente. A live semanal que o Bolsonaro fazia. Mas, além dele, eu quero a gente também fazendo isso. Porque a disputa, gente, está dentro da nossa casa. No chão da escola e dentro da nossa casa. E sonhar um novo mundo possível, pensar isso, é no cotidiano. Né? Então, é fazer esse convite para a gente, desse desafio, para a gente defender o bem viver. Só a última coisa, olha, da coisa da Copasa, que é uma proposta para esse congresso. Mônica vai lembrar, nós mais velhos aqui. Na nossa greve de 1970, da greve 79 e depois na de 87, o que os Correios fizeram? Levavam a cartinha de apoio à nossa greve, colocavam na caixinha de correio. Não era? Nós precisamos ter panfleto, viu? Congresso, panfleto para a gente panfletar as nossas crianças na escola denunciando a questão da privatização da Copasa. Porque essa luta é nossa. Nós temos que chamar a população para participar. Nós não podemos só ficar, eu vou lá. Não, nós temos que agir cotidianamente dentro das escolas para a população estar a par do que está acontecendo. É isso, obrigada. Agora é o Júlio, 5 minutos, depois o Luiz. Eu acho muito importante o debate, as opiniões contrapostas. Eu acho que isso é fundamental dentro do movimento dos trabalhadores. Sem isso, não tem como a gente traçar qual é a melhor tática, a melhor estratégia para
transformar o país no sentido dos interesses dos trabalhadores. Veja, dos últimos 23 anos, o PT governou 17. Tá? Dos últimos 23 anos de Brasil, o PT governou 17. Em 2002, quando Lula pela primeira vez ganhou, não existia ultradireita viável politicamente no Brasil. A disputa era com o PSDB, era com o Fernando Henrique, com Alckmin, com Serra, Alckmin hoje que está no governo. Em 2003, o governo faz uma reforma da Previdência que faz que todo o funcionalismo público federal rompa com o governo. Em 2006, na segunda eleição do Lula, não tinha ultradireita também. Lula gozava de amplíssima popularidade. Sabe o que o Lula fez com amplíssima popularidade em 2002? Foi a reforma da Previdência. Em 2006, aprovou uma lei de drogas que é responsável pelo encarceramento em massa da juventude hoje. Não tinha ultradireita em 2006. Em 2010, 2011, na eleição da Dilma, primeira eleição da Dilma, também não tinha ultradireita, a disputa era com o PSDB. 2014, segunda eleição da Dilma, foi depois do maior ascenso da juventude trabalhadora desse país, que foi junho de 2013, exigindo escola padrão FIFA, saúde padrão FIFA, denunciando os capitalistas todos. O que foi feito de junho de 2013, em 2014, pela Dilma? Estelionato eleitoral. Não vou tirar direitos dos trabalhadores, nem que a vaca tussa. A vaca tossiu, arrotou, deu cambalhota, fez tudo. Porque assim que ganhou a eleição de 2014 com o discurso à esquerda, ela fez uma política à direita do que já vinha fazendo. Mudou a nova matriz econômica, antes de 2014, que era pegar o dinheiro público e dar para as empresas privadas. Balanço da Dilma e do PT, escrito em 2019. Essa política da Dilma foi errada. A Dilma fala o seguinte: eu errei numa coisa, sabe o que foi? Eu achei que liberando dinheiro público para as empresas iam investir nesse país. Investiram foi bodega nenhuma. Não criaram um emprego, não criaram nada. E embolsaram o dinheiro público. Esse foi o resultado da nova matriz econômica do governo Dilma, do Manteiga. Diante da crise da nova matriz econômica, o que o governo Dilma faz no segundo mandato? 3 Levi minutos. no Banco Central, neoliberalismo duro. Então, companheiros, a pergunta que eu faço é a seguinte: por que não tinha ultradireita em todo esse período? Primeira pergunta, viável eleitoralmente, companheira, viável, com peso de massas, igual Bolsonaro. Não tinha, sabe por quê? Porque eles foram derrotados historicamente no Brasil na luta pelo fim da ditadura. Bolsonaro é a revivência do que há de mais atrasado do militarismo, do conservadorismo que se expressava nos governos. Por isso que é um saudoso da ditadura militar. Esse setor tinha sido derrotado e banido da vida política nacional com peso. Sempre existiram e seguiram existindo no esgoto, à espera de uma oportunidade política para reaparecer. Quem deu essa oportunidade? Foi o governo de quem? Aonde estava o Bolsonaro durante o primeiro mandato do governo Lula? Se não na base de apoio, no PP, que era partido da base de apoio do governo federal, do governo Lula. Esses são os fatos. Vocês podem brigar comigo à vontade, mas eu não estou falando nenhuma mentira. Esses são os fatos. Esses são os fatos. Vou falar minha política, companheiro. Sabe qual é a minha política? Todo mundo aqui perguntou qual é a nossa crise, qual o problema de projeto, o que a gente faz. Nós não podemos substituir as aparentes vitórias táticas que no final se transformam em derrotas estratégicas. Nós não podemos substituir as aparentes vitórias táticas para construir uma perspectiva que, a longo prazo, fortalece a ultradireita, dá espaço para a ultradireita, para a direita e para os capitalistas. Nós precisamos construir uma alternativa que supere esse projeto de conciliação de classe do PT. O problema central é que existe uma ultradireita que se fortalece e quem contrapõe a ultradireita na luta política no país é um projeto de conciliação de classe, que não é um projeto da classe trabalhadora. É um projeto que representa os interesses de outro setor burguês. Então, nós estamos diante de uma luta de um setor burguês, ultradireita, reacionário, contra-revolucionário, que nós conhecemos no Bolsonaro, e a alternativa política que aparece também defende uma forma de capitalismo. Nós precisamos contrapor esses dois campos, um outro campo dos trabalhadores com independência de classe, que não tenha medo. E aí, Vardil, não é substituir a realidade pelo desejo. Eu não estou propondo aqui que o Lula derrube o Estado burguês. Eu propus isso em algum momento. Eu propus que ele rompa a relação com Israel, para concluir. Não é possível fazer isso? Isso é trocar a realidade pelo desejo?
Não é possível ele retalhar os Estados Unidos, proibir a remessa de lucro das multinacionais americanas e começar uma briga contra as multinacionais imperialistas americanas depois que o Trump fez o que fez? Isso não é possível? Isso é socialismo? Isso é substituir desejo pela realidade? Ou isso é a demonstração da pusilanimidade, da fraqueza e da política traidora do governo federal, que não ajuda a atender os interesses dos trabalhadores e não ajuda a enfrentar a ultradireita? Nós precisamos de um outro campo com independência de classe, com um programa socialista revolucionário que enfrente as multinacionais à direita e derrote a política econômica do governo. É isso. Desculpa o tempo. Agora é o Luiz e depois a Isa. Gente, eu vou tentar falar em 5 minutos. Primeiro, eu vou ser honesto com todo mundo, porque, assim, eu não vinha para essa mesa, mas eu gosto disso, sabe? Eu acho que isso faz bem. Congresso é bom, debater política é bom, então isso faz falta para a gente. Começo com isso. Segundo, eu vou fazer uma opção aqui de mais fazer perguntas do que responder. Os erros do governo Lula, do nosso campo político, da classe trabalhadora brasileira em sua história, não são poucos. Nós erramos também. Nós erramos. Agora, pessoal, qual é a força política, social, capaz de derrotar a extrema-direita? Eu poderia fazer uma história contrapelo também com os companheiros do PSTU. Cometeram muitos equívocos em 89, em 92, né, quando saem do PT, quando a avaliação absolutamente equivocada da queda do Muro de Berlim, certo? Eu não vou entrar nisso, porque eu acho que isso é bom para um momento com maior tempo de debate, certo? Mas, no fora todos, eu nem preciso, sabe? É um equívoco. É um equívoco. Eu não tenho a menor dúvida disso. E tanto é um equívoco porque a força que era menor, tinha menor influência no conjunto da classe trabalhadora brasileira, refluiu ainda mais. Então, assim, os equívocos estão aí para ser analisados. A questão é, qual força social é capaz, social, política, material? Política, pessoal, é um elemento físico. Quem tem mais força, empurra a outra força. A classe trabalhadora é uma força. Agora vamos pensar aqui um elemento objetivo. Erramos em muitas coisas, mas qual o cenário hoje? Alguém aqui tem dúvida que são os setores mais conscientes da classe trabalhadora brasileira que fizeram Lula vencer em 2022? Alguém tem dúvida disso? Foram os setores mais conscientes. Aqueles que viram que a extrema-direita é um problema. Nós vencemos naqueles que recebem até 2 salários mínimos. E lá, companheiro, quando a gente perdeu a base social do funcionalismo público, nós ganhamos a base social do Nordeste. Não é com assistencialismo, não. É transformando a vida do povo. Essa viragem histórica foi fundamental para uma reorganização da esquerda brasileira, inclusive. Temos erros com setores médios, com a classe trabalhadora do serviço público, mas a gente passou a integrar uma classe trabalhadora que nunca foi integrada em nada. Nós temos hoje uma disputa fundamental entre aqueles que recebem entre 2 e 5 salários mínimos, que grande parte somos nós aqui, certo? Nas pesquisas, esse é o grosso da classe trabalhadora brasileira. E nessa nós perdemos o bolsonarismo. Qual força tem sido capaz de organizar minimamente isso, pessoal? Esse é o nosso grande dilema. Não é o PT, não é o MST, não é o PSTU, não é o PSOL. Nenhuma força consegue se contrapor. Nenhuma superou o que foi a Organização Democrática Popular dos anos 80. Nenhuma. Elas perderam forças. Esse é o problema. Todas elas perderam força. A vitória da extrema-direita é uma vitória sobre bases nossas. A avaliação que temos assim, aqui, que isso foi pelas políticas que fizemos, apenas por isso, ou existe um outro lado que está em disputa e que tem força?
e que tem as novas revoluções tecnológicas que fizeram eles reorganizar o mundo do trabalho inteiro. Poxa, pessoal, é que parece que a gente luta sem adversário. Existe um outro lado, e esse lado é duro, esse lado tem projeto. Eu tenho dificuldade de falar que eles têm utopia, mas eles têm projeto muito claro. Eles têm um projeto claro. Eles querem destruir com a gente. Eles querem um mundo sem classe trabalhadora hoje. É isso. 5 Então, minutos. assim, é pensar que a gente, sem classe trabalhadora, do jeito que a gente pensou, viu, pessoal? Há um mundo distópico em curso, né? Utópico, distópico, nesse caso. Então, assim, pessoal, o nosso desafio é muito grande. É muito grande. E temos que reconhecer nossos erros. Eu não tenho nenhum problema de reconhecer erros. Conclua. Agora, temos que organizar força suficiente, com maturidade, com debate fraterno, para construirmos alternativas nesse momento. Agora é a Isa. Bom, gente, primeiro quero dizer que é bom poder debater temas mais profundos, né? Em geral, lá na Câmara, tem que ficar explicando por que é genocídio, o que Israel está fazendo, né? Tem que ficar explicando coisas muito básicas, porque eu debato com fascista, né? Aqui eu debato com pessoas que a gente pode debater um pouco